Transparência, equidade, inclusão e responsabilidade corporativa são alguns dos pilares da chamada governança, um conceito fundamental à prática do ESG. Mas como implementá-la em uma empresa? Nesse episódio, vamos conversar com Stânia Moraes, que é conselheira administrativa e cofundadora da WCFO, iniciativa que fomenta a participação feminina na liderança de empresas. A governança ela não olha só o agora, a gente olha a longevidade da empresa, a longevidade dos projetos, a longevidade das pessoas. E ainda, vamos entender de que maneira uma empresa deixa de gerir para governar, agregando resultados e valores tanto ao negócio quanto à sociedade. Para isso, vamos conhecer o exemplo da Vibra Energia com o diretor de integridade José Romão. A governança, no final das contas, e por isso me parece sim muito oportuno andar de mãos dadas com o E e o S, ela vai produzir robustez, valor para dentro da companhia, mas também para toda a sociedade. Está no ar o Foco ESG. Olá, estamos no ar então com o Foco ESG e hoje o nosso foco é em governança. E por isso está aqui comigo a especialista Stânia Moraes. Bem-vinda. Obrigada, Pablo. Stânia, muito se falava em gestão. Aí, de repente, governança. Algumas pessoas até reclamam, né? Por que agora esse termo? Por conta do inglês? Governance? Ou realmente tem uma diferença aí? É que, na verdade, Pablo, hoje em dia as empresas estão buscando algo mais do que a gestão. E, na verdade, a governança das empresas traz esse amplitude dentro da gestão que faz o monitoramento, que traz para a empresa mais transparência na sua gestão. Então, a gestão está dentro da governança. Não é mais apenas aquela relação com os colaboradores, fazer com que todo mundo se sinta motivado, por exemplo? Não. Na verdade, como disse, é bem mais amplo, né? Ele traz toda a estrutura. Na verdade, dentro da governança, você discute a estratégia da empresa. Né? A gestão fica mais no operacional, mais no dia a dia, que é o cuidado com as pessoas, sempre vai estar, né? Dentro da gestão das empresas. Mas a governança visa também a estratégia, para onde a empresa vai. Então, por isso que tem essa amplitude quando se fala da governança das empresas. E quando se fala em amplitude, também então estamos falando de fatores internos da companhia e externos, então. Sim, é o que a gente chama em inglês, né, outra palavra maravilhosa, stakeholders, né, ou a partes interessadas. Então, a governança ela traz toda essa estratégia dos negócios, a transparência para todo mundo, dentro das empresas e também fora. Seus fornecedores, seus acionistas, os seus colaboradores e também para a sociedade, que hoje também é outro foco muito grande dentro da governança. Que é mais um pilar, né, do ESG, né? A gente, às vezes, tenta separar, inclusive, eles, né? Meio ambiente, sociedade, governança, mas eles têm sempre uma ligação. Sim, os princípios básicos da governança são 4, né? A transparência, que eu acabei de falar, ou seja, os números têm que ser bem transparentes para a sociedade. A equidade, onde entra também essa questão do ESG dentro e fora da empresa, que tem uma amplitude maior falando de diversidade e inclusão, né? Que tem quer dizer, é muito maior do que simplesmente equidade. Tem a prestação de contas, que é a transparência nos números, todo mundo tem que saber o que está acontecendo na empresa de verdade, então tem que ter toda essa transparência. E a responsabilidade colaborativa, que vem também toda a responsabilidade nossa como indivíduo e como empresa com a sociedade ao redor, né? Ou seja, não adianta eu ser uma empresa que polua o meio ambiente e está tudo bem. Então, a gente tem que fazer com que isso seja dentro do pilar de governança das empresas. Inclusive, então, na governança, eu tenho alguns elementos desse fator E, por exemplo, o meio ambiente, que norteiam as minhas ações, Sim. Né? E também de sociedade, que também devem nortear, como esses que você pontuou, da equidade de gênero, por exemplo, de raça, né? Correto. E tem vários programas, né? A gente percebe que tem várias empresas que estão se mobilizando para criar o que a gente chama de conselhos. Os conselhos, eles trazem à luz essa necessidade das empresas se mobilizarem e verificar onde que estão a sua estratégia nesses pilares da governança. Então, o conselho se torna a mola mestra onde as empresas conseguem trazer a sua estratégia dentro desse princípio maior da governança que a gente falou, dos 4 princípios. E o conselho é que vai sempre, então, com as reuniões e tudo mais, norteando também,
dando um visto ali de se por acaso essas metas, esses objetivos estão sendo alcançados. Na verdade, o conselho está ali para validar essas coisas, né? O conselho ele é mais uma etapa entre o acionista e a empresa em si, para exatamente garantir que todas essas estratégias dos acionistas e das partes interessadas sejam realmente implementadas pelas empresas. Então, eu diria, elas precisam do conselho exatamente para criar essa independência da empresa e com um olhar mais estrategista. Então, por isso que as empresas precisam desses conselhos. A gente percebe empresas com conselhos diferentes, de nome mesmo, né? Sim. Não tem importância isso? Eu posso montar, por exemplo, um conselho administrativo, um conselho jurídico, ou eu posso ter uma empresa que tem um conselho só e bem abrangente. Na verdade, tem 2 caminhos de conselho, né? O que você está dizendo é mais os comitês que auxiliam os conselhos. A gente tem as empresas menores, a gente pode começar com o conselho consultivo, que a gente chama, né? Esse conselho consultivo é o primeiro passo para se tornar um conselho de administração que, sim, esse define toda a estratégia da empresa. E o que compõe... quais são os organismos que ajudam esse conselho? Aí tem os comitês jurídicos, o comitê de igualdade, o comitê até mesmo de sustentabilidade, tem o comitê de auditoria. Todos eles trazem para a mesa do conselho de administração todas as premissas para que a gente consiga validar ou até mesmo orientar as estratégias da empresa. E como é que esses conselhos também eles conseguem mensurar, como você disse, né? Porque eles acabam sempre regulando se os programas estão dentro do que foi objetivado, né? Como é que a gente consegue validar isso? Tem algum exemplo? Sim, é até interessante você comentar isso, porque eu faço parte de um conselho consultivo mesmo, né? O conselho de administração que a gente chama de uma organização internacional chamada A4S, que é Accounting for Sustainability, que foi fundada pelo Príncipe Charles há mais de 15 anos, onde visa exatamente buscar essa parametrização dessas métricas para que o conselho consiga realmente criar padrões e essas métricas sejam sustentáveis dentro dos relatórios de sustentabilidade. Então, tem várias métricas, né? Na área financeira, a gente tem o que a gente chama dos indicadores financeiros. Então, se traz todos esses indicadores financeiros para a mesa. E dentro do ESG, as métricas elas são um pouco mais subjetivas, né? Então, essa organização chamada A4S, ela faz exatamente isso, ela tenta padronizar de acordo com o mercado onde que as empresas que tipo de métrica que elas deveriam mostrar para a sociedade e ver se elas estão atingindo. Então, sempre é assim, né? Tem uma meta, igual você tem uma meta para poder, não sei, no final do ano você quer passar o Réveillon lá em Dubai. Você tem que se programar para isso, certo? Então, tem todo um passo a passo para você chegar lá. É assim mesmo, é dessa mesma forma que a gente trabalha no Conselho de Administração das empresas. Tem até algumas empresas que, acho que posso estar falando de comitê também, que dá essa abertura para os próprios colaboradores. É importante, quando a gente vê isso, por conta da informação que é muito transparente também dentro da empresa. Todo mundo sabe o que está acontecendo nela, todo mundo na mesma página. Sim, dentro, por exemplo, do conselho de administração já mais formado, sempre tem um representante da empresa, né? Um funcionário que é designado para participar pela transparência. De novo, né? A transparência é um dos grandes pilares da governança. Transparência não somente com o funcionário, com a sociedade, né? Com os órgãos regulamentados, né? ou regulamentários, porque é importante que tenha nenhum viés, tipo assim, não tem nenhuma coisa escondida. Então, que a gente possa realmente validar e que os acionistas possam realmente investir ou desinvestir naquela empresa. Às vezes tem até alguns mitos sobre isso, né, Estânia, que você falou agora, de tantas reuniões, né? Quando eu começo a investir em governança, significa que eu vou ter mais, então, encontros de conselheiros, de colaboradores. Isso vai me onerar? Não, é interessante isso, né? A gente sempre acha que quando a gente vai implantar alguma coisa, porque você vai colocar um monte de controles, você vai criar alguns sistemas, ou você vai comprar algum sistema, eu acho que se você olhar em curto prazo, você pode até pensar que vai te onerar, certo? Mas isso é para longevidade. A gente diz que a governança ela não olha só o agora, a gente olha a longevidade da empresa, a longevidade dos projetos, a longevidade das pessoas, né? Então, não é uma questão assim do imediatismo, né? O comprar o hoje, o agora, eu tenho que fazer, vou
ter um gasto um pouco maior, mas isso vai se permeando como cultura. A grande questão da governança é o aculturamento das pessoas, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? A verdade é essa. E se as pessoas não estão tão voltadas para isso, elas vão deixar de fazer as coisas que é importante para a governança. Então, eu diria que o pilar mais importante é trabalhar com pessoas para que elas tenham essa visão e esse aculturamento de uma forma assim em que eles absorvam e consigam realmente contribuir para toda a governança da empresa, porque é uma responsabilidade de cada um. Eu me lembro, lá nos primórdios, há 20 anos atrás, talvez você nem era nascido ainda, mas eu me lembro que dentro de finanças, que é, né, a minha expertise foi quando eu comecei a minha carreira, a gente já tinha uma lei que nos permeava nessa questão de transparência, que era uma lei de 1998, né, que era antifraude, lavagem de dinheiro e tudo mais. E com todo o advento, lá em 2000, lá nos Estados Unidos, com a fraude que houve lá da Enron, que foi publicada em todos os jornais, e todo mundo, né, ficou sabendo disso, se criou uma lei chamada Sarbanes-Oxley. E lá no ano de 2002 ela foi regulamentada e as empresas começaram, toda empresa que tinha uma americana que tinha uma filial no Brasil começou a utilizar os mesmos padrões de controles. Então, esses controles começaram a criar cultura aqui no Brasil, né? Eu, como financeira dessas empresas, tinha que aculturar as empresas que estavam aqui, as pessoas que estavam aqui, e trazer a luz da verdade desses controles e fazer com que isso funcionasse. A verdade é assim, que tem, né, a gente estuda casos para poder conseguir fazer esses controles funcionarem. Tem casos que as empresas ficam paradas porque não tinham nenhum controle. Então, até que esses controles comecem a funcionar, leva um tempo. Mas isso, ao longo do tempo, como eu disse, né, como é uma coisa longeva, a gente tem que pensar no futuro da empresa, depois isso passa a fazer parte da cultura, e aí, digamos assim, né, os acionistas ficam mais tranquilos. Sim. E acredito até que por conta disso tudo que você contou, alguns empresários podem ficar até preocupados quando tem que pensar muito em governança, né, Estânia? Porque você falou que é algo de longo prazo, mas geralmente vale a pena como a gente vê, né? Acredito até que a governança, ela já existia antes do Sim. ESG. Aí quando surgiu o ESG, foi então mais um impulso ou o verdadeiro impulso? Eu acho que o ISG ele trouxe um pouco mais de robustez ao processo de governança. Porque quando eu estou falando dessa governança, desde 1998, 2000, a gente estava procurando a governança dos números apenas, né? A gente buscava acuracidade, a gente buscava veracidade, transparência, né? Transparência dos números, transparência dos relatórios financeiros. Isso começou a ser muito cobrado da área financeira. Então, esse aculturamento da governança vem desde longa data. O ESG ele trouxe a transparência um pouco mais ampla, né? Trazendo para dentro dessa governança toda essa questão da diversidade e também a questão do ambiente. Porque não adianta a gente só ganhar o dinheiro poluindo o planeta, né? Como a gente comentou aqui um pouco en passant. Mas essa é a grande verdade. Eu acho que o ESG ele veio com uma amplitude e uma vontade muito maior do que a governança. A governança é um dos pilares do ESG, né? Que é o ambiente, o social e a governança. Inclusive agora, Estânia, nós temos aqui um exemplo de uma empresa que, inclusive, deu a volta por cima por conta da implementação da governança. É a Vibra Energia, que antes era conhecida como BR Distribuidora, ou seja, proprietária dos postos de combustíveis da Petrobras. A gente sabe que anos atrás tivemos aí uma grande polêmica, né? Com casos de corrupção mesmo. E a Vibra, então, depois de uma implementação de um programa de governança, conseguiu se restabelecer no mercado. Vamos receber aqui, então, o José Romão, que é diretor de integridade da Vibra Energia. José Romão, bem-vindo. Olá, Pablo. Olá, Estânia. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Obrigado por ter vindo. Conta pra gente como foi para você trabalhar nessa fase de transição, né, Romão? Eu sei que você está aí há muitos anos. E aí, quando deram para você essa grande missão de fazer um programa de governança completo, acredito que deu trabalho, né? Mas ele foi realmente preponderante para que vocês se reposicionassem no mercado?
Sim, eu estou na companhia desde 2016, de fato, quando começa um movimento da Lava Jato, né, ou ele se intensifica tentando repelir e combater casos de corrupção, sobretudo no sistema Petrobras. A BR Distribuidora era uma subsidiária da Petrobras e também foi vítima de esquemas de corrupção. E a governança, como Stânia ali explicou, né, tem pelo menos três dimensões. Uma de estrutura. Então, quais são as políticas, quais são as mudanças no estatuto, quais são as obrigações, os deveres que se devem estabelecer para que a companhia tenha melhor robustez. Aqui num exemplo, me permita, Pablo, é bom imaginar essa primeira dimensão como uma casa. A Stânia falou de 4 princípios, pensem em 2 paredes, 2 tetos, sobre a base da ética. Essa imagem da casa são os princípios que constituem estrutura quando a gente fala em governança. Essa é uma visão. Uma segunda visão, que é também complementar, são os sistemas que fazem funcionar essa casa. Então tem que ter sistema de luz, de ventilação, hidráulico. Esses sistemas é o que o Stânia um pouco contou ali, sistemas de controle, sistemas de risco, é um pouco do que a gente instalou. E por fim, e talvez o mais relevante, a terceira e última dimensão são as práticas que as pessoas que vão habitar essa casa vão vivenciar, o modo como elas se comunicam, o modo como elas agem, interagem. E o esforço feito desde 2016 na companhia foi de recompor essa estrutura. Afinal de contas, o nosso programa de integridade, né, de combate à corrupção, deu resultados? Produz benefícios não só aos funcionários da companhia, mas à sociedade? Faz elevar o custo do combustível, o preço? Então, são medidas, a governança no final das contas, e por isso me parece sim muito oportuno andar de mãos dadas com o E e o S, ela vai produzir robustez, valor para dentro da companhia, mas também para toda a sociedade. E é o que se pôde observar nesses últimos anos. Não vou aqui me alongar, depois eu vou ter a chance de contar alguns exemplos, mas a companhia mudou o nível da sua governança e com isso gera mais valor para todos. Porque nessa transição, inclusive, né, Romão, não foi apenas se reposicionar por conta do envolvimento com a Petrobras, mas também por conta de uma privatização. A Petrobras vendeu a BR Distribuidora, ali por 2019, uma primeira fase, 2021, mais então algumas porcentagens dela, né? E aí vocês realmente viram que precisavam ser muito transparentes, porque estariam num mercado, então, de iniciativa privada, né? E que realmente está muito de olho em índices. Perfeito. O nosso movimento, né, já como estatal, a companhia tinha níveis elevados de transparência, prestação de contas, mas a gente queria liderar esse segmento de mercado e hoje a Vibra é a liderança desse segmento de energia, distribuição de combustíveis, e tem que ser a melhor. E esse esforço de aprimoramento constante é o esforço da governança. Não tem mágica, é bom que se diga, né? Não se compra governança na prateleira de uma grande consultoria. Não, é o que a Stânia estava ali comentando. Processo de aculturamento, envolvimento, participação das pessoas, corresponsabilização. E nesse movimento com a privatização, a Vibra foi tomando decisão, e esse é um ponto muito importante para dizer, né, a diferença entre o que éramos com Petrobras e o que somos. Hoje, são 75 mil investidores que compram ações e acreditam na Vibra. Antes era só Petrobras. Então, o nível de prestação de contas para minha mãe, para sua mãe, para os nossos filhos, para que todo mundo possa confiar, né, na companhia e dizer, não, nela eu aposto, imprimo o meu futuro, a gente foi aprimorando esse sistema de governança. E eu vou dar um exemplo muito trivial. Quando a gente divulga informações ao mercado, às pessoas, antes a gente falava só com especialistas. Hoje a gente tem que comunicar esses resultados à dona Maria, ao seu João, que acreditou na companhia e espera um dia receber como o valor das suas ações. Então, o nível de governança de uma corporation, que é uma empresa que não tem um controle definido, que é de muitas pessoas, eu aqui falei 75 mil, metade investidores estrangeiros, metade investidores nacionais, é muito mais complexa essa relação, mais desafiadora, muito mais estimulante também para todos nós que estamos aqui. Sem contar também a relação aí com não só com investidores, né, mas também às vezes com fornecedores
e vocês continuam, é claro, também tendo algumas entidades públicas, né, que às vezes elas podem ainda não ter uma governança bem estruturada, estabilizada, né, Estânia? Sim. Como que é então para vocês lidarem com elas? Esse é um ótimo exemplo, uma excelente pergunta, porque quando se fala em governança, e hoje é um ponto importante, né? A gente já está falando em democracia, quando fala em governança, em participação dos nossos clientes e fornecedores, não só na nossa cadeia, mas na formação da nossa marca, da nossa própria reputação. Então, a responsabilidade, quando se fala em governança, não se restringe aos limites da casa, né? Ali eu fiz uma projeção, um desenho, uma simplificação, mas a gente é responsável pela integridade de toda a cadeia, nós assim nos sentimos. Então, na interação com agentes públicos, na interação com outras empresas e organizações no âmbito privado, existe um compartilhamento dessa governança. Então, a gente faz a avaliação desses fornecedores para que eles se sintam estimulados em contratar, em fornecer para a Vibra, alcançando níveis mais elevados. Então é um jogo de ganha-ganha. A governança não há quem perca. Não. É sempre um jogo de todos ganham. Vamos só colocar a Estânia na conversa de volta e com uma pergunta que é abrangente mesmo, né? Eu sei que todo mundo se interessa porque é quase que o calcanhar de Aquiles do Brasil. Como evitar corrupção? Então, é como o nosso amigo ali, o Mourão, já falou, né? A gente tem que ter o comprometimento de toda uma sociedade, né? Na verdade, quando a gente fala uma empresa, é uma sociedade. Então, temos que estar todos bem comprometidos com com o mesmo olhar, né? A gente não quer... Sempre existe, eu costumo dizer o seguinte, para ter uma corrupção tem que ter os dois lados, né? O que corrompe e o que se deixa corromper, né? Então, se todo mundo não se deixar corromper, a gente já tem aí um ganho maravilhoso. Mas também a gente, como o Mourão falou, a gente tem, para as empresas, a gente tem vários órgãos que possam nos assessorar, né? Eu acredito que vocês devem ter usado bastante, e aí você falou que alguns órgãos, o IBGC, que é um dos institutos, né, de brasileiros de governança corporativa, eles trazem não só na questão de exemplos, mas eles nos mostram como fazer a governança nas empresas, né? Dão treinamentos, né? Eu não sei se você usou, Mourão, algum recurso externo como o IBGC, que é, digamos assim, é o órgão mais respeitado dentro do Brasil para que a gente consiga chegar nesse objetivo da governança das empresas. Sim, é uma referência, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, só para compartilhar com todo o conjunto, uma associação sem fins lucrativos, e eles fornecem parâmetros, orientações, é um ambiente de compartilhamento de exemplos, mas respondendo, tentando ser mais assertivo a sua pergunta, né, assim, mais enfático, como é que empresas respondem ou assumem a responsabilidade do combate à corrupção? Criando programas de integridade Sim. que sejam efetivos. E esses programas têm 3 grandes focos ou pilares: a prevenção, treinando os funcionários, estimulando a conduta correta, ao agir corretamente, disseminando códigos de conduta ética, detectando os desvios e punindo severamente eventuais desvios, responsabilizando e até mesmo remediando situações que tenham impacto na sociedade. Então, se houve desvios, não pode a sociedade, por uma decisão incorreta de um funcionário, de um dirigente, não pode a sociedade ser punida. E esta é a responsabilidade da qual tratamos no combate à corrupção no ambiente de ESG. Não basta apenas ir lá responsabilizar o que desviou, mas não se pode permitir que a sociedade pague, pelo nosso exemplo, com a elevação do preço dos combustíveis, com a escassez de energia. Então essa é a responsabilidade, mas assim de forma sumária e direta, criando bons programas efetivos de integridade. José Romão, diretor de integridade da Vibra Energia, aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu conhecimento compartilhado, pela sua companhia. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Até logo, Pablo. Até logo. Estânia Moraes, muito obrigado pela companhia e por todo o conhecimento que trouxe para a gente. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. E a gente se vê no próximo Foco ESG aqui pelo SBT News.